Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui em mais um Conforto Médico. A gente está com o prazer de receber o Eduardo Toledo. O Eduardo, ele Dudu Tigrão. do Tigrão para os Dos velhos íntimos. tempos. O Eduardo é um grande amigo nosso, foi contemporâneo de faculdade na USP, né? Da onde a gente conheceu ele, teve um convívio muito legal, bacana, e ele trilhou uma carreira aí para os Estados Unidos e hoje ele é anestesiologista, certo? Né? Certo. Assistant Professor Assistant na Brown Professor University, na Brown University, que é uma das das Ivy Leagues, Ivy uma das seis Leagues. Ivy Leagues Para quem não americanas. sabe, são as top, né, universidade nos Estados Unidos. E a gente vai ter um bate-papo aqui bem Vocês sabem legal esse com... negócio, essa história aí de Ivy League? Vocês conhecem a história por Não, não trás disso? conheço. Não. Você conhece? Eu conheço mais ou menos, Aham, assim. Na verdade, isso aí era por causa de esporte universitário. sim, Sim, eram as eram aham, competições eram relacionadas à competição universitária e começou uma espécie de competição entre e todas as e as melhores universidades. E assim, depois começou, como o esporte universitário dos Estados Unidos ele é muito atrelado à qualidade de formação universitária também, e como as melhores faculdades conseguem puxar ali muitos dos esportistas na época e tudo mais. Hoje em dia eu acho que nem é mais tão assim, mas a Ivy League virou um sinônimo de referência de referência educação. acadêmica. Que Mas é legal. engraçado como começou com uma coisa Com relacionada ao uma coisa esporte. esportiva, né? É, As universidades mais antigas dos Estados Unidos sim. também, né? Ali no Northeast. Que legal. Conforto médico é cultura também. E o Aí, Augusto tá aqui com a é gente. que eu lembro quando eu tava em Boston, comecei, por que chamar Ivy League? Por que chamar Ivy League? Daí eu, e assim, eu fui ver a história e assim, hoje em dia, por exemplo, Harvard não é mais nenhum sinônimo de alto desempenho esportivo, né? Esportivo. Assim, é, perto por exemplo, das universidades da Flórida, que realmente Claro. chamam assim, tem muitos brasileiros que vão para Uhum. os Estados Unidos assim, conseguem vaga nas Com bolsas universidades porque são esportivas, é. esportistas de alto Uhum. nível. Mas isso não acontece mais em Harvard, por Não, exemplo, não é muito mais pouco. a pegada, não tem mais a ver com isso, Uhum. mas ficou esse termo, né? Ivy League. Eu mesmo fui do time de Brazilian Jiu-Jitsu da Harvard e Ah, nunca vi lutadores de jiu-jitsu piores na minha vida. ah, mas é Brazilian Jiu-Jitsu, É, cara. exato. O cara aprendeu com os Gracie. Que legal. Bom, Du, quer contar um pouco pra gente como é que foi o início dessa jornada? Quando que surgiu essa ideia durante a faculdade de começar essa Claro. carreira internacional? Então, em primeiro lugar, gente, desculpa a informalidade, eu tô de férias. Uhum. É, Tá em mais que de segundo, férias, ele está on vacations. on vacations, exatamente. Depois, eu acho que a maioria dos médicos que é entrevistado aqui são médicos excepcionais. Isso nunca foi o meu caso. Eu fui um cara mediano a faculdade inteira. Eu dei muita sorte no processo. Eu entrei. Meu pai é um ex-aluno da faculdade, me cobrou muito para que eu entrasse numa faculdade específica, então eu fui meio aí forçado a entrar na USP, Coagido. coagido, mas muito feliz de que foi esse o caminho. Ah, e quando eu entrei na faculdade, eu tinha um interesse muito grande em cirurgia. Estava conversando com o Ulisses de que fui do grupo de cirurgia da Angelita Gama. Foi assim que foi a minha introdução à faculdade. Comecei a fazer pesquisa bem cedo, porque sabia que para a carreira de cirurgião essa era uma coisa importante. Então, entrei numa pesquisa específica em microcirurgia, estava fazendo transplante de intestino em ratos. E quando eu estava no quinto ano de faculdade, eu era de uma famigerada panela que era famosa pelo não academicismo, assim. E em determinado momento, eu estava no meio do quinto ano e falei, eu preciso de um break, eu quero ver de novo com outros olhos a faculdade de medicina, eu acho que eu preciso descansar e levar o internato um pouco mais a sério. E decidi aplicar para o intercâmbio que a gente tinha, né, que Cara, os senhores conhecem eu não bem. conhecia ninguém que tinha feito em sexto ano. Exato. Eu Até falou que fiz. você tinha sido o único Eu nesse achei que eu tinha sido o podcast. único. Porque assim, a galera costumava ir terceiro ano, quarto Claro, ano. que é É, um, né, e como eu fiz. no ciclo clínico faz mais E sentido, como eu fiz a equipe da Angelita, só podia, né? Entre o claro. quinto e o sexto. Mas nunca tinha. Eu achei que era o único mesmo. E, bom, eu não falava nada de inglês, Uhum. inglês macarrônico, mas eu fazia pesquisa em microcirurgia e naquele ano o Godleski, que era o coordenador do programa, estava procurando alguém que fizesse microcirurgia, porque o laboratório específico no qual eu ia trabalhar inicialmente
fazia cortes na aorta dos ratinhos, e eles precisavam de indivíduos que já fossem treinados, porque eles não queriam perder o tempo de... E eu dei muita sorte, eu não teria sido escolhido por nenhum outro motivo, eu acho que eu estava no lugar certo na hora certa, e acabei indo para Boston, e foi isso que acendeu meu interesse inicial em me mudar para os Estados Unidos. Antes disso, não existia nenhuma vontade, nenhum projeto, eu não tinha feito os steps, não tinha aprendido inglês médico. Eu meio caí de paraquedas e foi um grande fast presente. Learner. Ele é um fast learner. Eu acho que eu ele ganhei um presente. começa o podcast falando que eu sou um cara bem pessoa É decepcionada. Mas daí um ano de vez... Nunca fui bom aluno na faculdade, era bem na média. Isso eu ia destacar. Não caía de tudo, Ele é um cara muito humilde, ele tá diminuindo um pouco os feitos dele, porque realmente tudo que ele conseguiu em termos acadêmicos, assim, é admirável. E aí, durante esse ano de pesquisa, como é que foi sua experiência lá na Harvard? O que você viu de diferente do Brasil? Você fez um pouco de pesquisa no Brasil, acho que você consegue... Sim. Eu, quando fui para Harvard, estava muito interessado em publicar. Eu achei que eu queria curtir um ano nos Estados Unidos, nunca tinha morado fora, queria conhecer a língua, queria conhecer a cultura, queria conhecer pessoas, mas eu tive muita sorte, assim, acho que vocês conhecem o nome Danilo Bacic Lima, que é uma grande mente, é um indivíduo com um QI estelar, e ele... Isso aí tem uns parafusos a mais, viu? Esse tem mesmo. E ele foi comigo. Ainda é pianista. Pianista, fala 4 línguas sem sotaque, tem ouvido absoluto. Ele é... Bom, e foi eleito o melhor fellow de todos os hospitais de Harvard. Eu não sabia disso. E melhor professor como fellow também, eleito pelos estudantes de medicina. Então, foi eleito entre os fellows e um segundo prêmio da Harvard, quando ele terminou... que ele fez o fellow de Infectious Disease no Brigham MGH, que é o melhor fellowship de Infectious Disease dos Estados Unidos. Então, fui muito influenciado por um amigo que era muitíssimo mais inteligente do que eu, e decidi que eu precisava correr atrás, porque eu não queria fazer feio, né? Na época, você fez, quando você coloca o Godleski, você fez mais a pesquisa mesmo de campo, pesquisa de laboratório, de bancada. Sim. Chegou a ir atrás de já fazer algum rotation, alguma coisa assim, ou não? Então, essa é uma história bem interessante. Quando eles me escolheram por causa dos meus skills com a cirurgia, né? Quando eu cheguei lá, o nosso projeto foi negado, porque o IRB, né, que é o Comitê de Ética das pesquisas americanas, não queria que a gente pesquisasse com as células humanas. A gente ia fazer os cortes nos ratinhos, mas depois a gente ia correlacionar com aortas humanas, né? E porque na época a gente estava vendo calcificação, estava vendo depósito de colesterol, né? Então a gente queria ver como isso se correlacionava nos modelos animais, nos modelos humanos. Então eu fui dado uma carta branca de que eu podia escolher qualquer laboratório que eu quisesse trabalhar. E ao mesmo tempo me deram a opção de fazer uma clinical rotation no Brigham, que eu fiz pelo ano inteiro. Então eu rodava com um professor de pulmonary critical care, né, pulmonologista intensivista, que era um cara que estava no Brigham, né, que era um ótimo hospital de Harvard. E eu ficava ali só de shadow, eu não tinha nenhum propósito que não aprender, né? Então eu tinha um dia da semana que eu estava liberado para ir para o Brigham e eu podia escolher o laboratório que eu quisesse. E a minha escolha inicial foi trabalhar com a pesquisadora que mais publicava na Harvard School of Public Health. E eu me arrependi amargamente da minha escolha muito cedo, que ela me fazia chegar no laboratório às 7 da manhã e sair às 7 da noite. E eu trabalhei muito mais do que eu trabalhei no internato, ou como gameta, ou como... e em 3 meses eu espanei e falei, não, eu não quero... Eu quero ter a experiência internacional, eu quero falar com as pessoas, eu quero sair com os meus amigos, eu quero publicar, obviamente, mas eu não quero ser o ratinho de laboratório. E conversei com o Godleski e ele falou, olha, Eduardo, eu entendo realmente
essa não é a experiência que a gente queria que você estivesse tendo, né? Ela é uma pesquisadora muito competente, mas muito rígida. Existe um grupo grego que faz pesquisa em bioengenharia, e se você quiser participar das pesquisas, fique à vontade. E eu queria ter sido engenheiro em vez de médico, inicialmente, né? Assim, meu pai não me deu muita chance de escolher por mim, graças a Deus, porque hoje eu sou muito feliz na minha carreira, mas eu gostava muito de engenharia, então eu acabei indo para esse grupo. A gente fez uma pesquisa muito interessante, que era um neoantibiótico, eram nanopartículas de água supercarregadas para tratar inicialmente desinfecção de quartos hospitalares, né? Então era um spray dessas nanopartículas de água supercarregadas, tinham 10 cargas negativas, que para quem entende um pouco de engenharia molecular... A Cirenza pegou o teu laboratório na sequência? Foi a Sim. Carol Cirenza? Lembro. E ela acabou publicando na Cell com boa parte dos dados que a gente produziu juntos, enfim. Ela deu bastante sorte, mas muito competente, obviamente. Mas... Sim, que eu achava ela já tinha me falado, eu já ouvi essa história, assim, que eu achei bem legal. Então você foi o precursor. Eu fui o precursor e eu desenvolvi boa parte do hardware que produzia as partículas, porque a gente tinha que abordar várias... Era muito inicial o projeto quando eu peguei esse projeto, né? A gente conhecia as partículas, a gente sabia que elas eram reais, que a gente conseguia medi-las, mas no processo de produção das partículas, a gente também produzia ozônio, a gente não sabia disso. Então, inicialmente, a gente tinha uma morte das bactérias, assim, né? Uma desinfecção hospitalar excepcional. E aí, a gente descobriu que a gente estava produzindo um monte de ozônio no processo. Ia matar os pacientes. Exatamente, ia matar os pacientes também. Então, a gente decidiu que, bom, a gente vai ter que fazer alguma coisa sobre isso. Foi muito bom. E depois, a gente tinha a tecnologia que produzia as nanopartículas individualmente, né? Assim, era um showerhead. E aí eu acabei criando o hardware que a gente usou pelo resto das pesquisas até hoje, quando eles fazem pesquisa de EWS, né? Que são essas nanopartículas de água. NEWS, que é Nano Engineered Water Particles, or Substance. E eu gostava bastante de engenharia, tinha muito tempo livre, e aí acabei criando o showerhead, que produzia as partículas em massa, assim, que a gente acabou usando para o resto do projeto. Que bacana. E aí, durante esse tempo, você conseguiu usufruir das outras coisas fora... Sim, foi muito melhor a experiência. Que legal. A gente já teve várias conversas dessa aí durante a jornada, né? Do quanto que essa parte da profissão, né, tem que estar alinhada também com a parte pessoal e qualidade de vida. Mas durante o teu ano, só para entender, durante o teu ano que você ficou lá no seu estágio externo, no seu intercâmbio, que daí que você começou a achar que faria sentido fazer residência lá já? Sim, então eu comecei a me interessar pela ideia de fazer a residência ali nos Estados Unidos. O André, que a gente conversou um pouquinho antes do podcast, que é um amigo da gente que é urologista agora também nos Estados Unidos. E um dos professores do curso também. Exato, um dos professores. E um outro indivíduo, esse sim, brilhante, foi meu parceiro no grupo da Angelita Gama, quando a gente começou o nosso interesse em cirurgia. Ele seguiu pela cirurgia ou não. Mas naquele ano ele estava pensando em aplicar para os STEPS e ele se inscreveu para fazer internships, né? Os clerkships. Para fazer os clerkships na Harvard e na Brown. E eu estava conversando com o André e falei, pô, eu vou fazer isso também. E eu já era na época aluno da Harvard School of Public Health, então foi muito fácil para mim fazer um clerk. Então eu acabei ficando 2 meses a mais e aí rodei no MGH como aluno da Faculdade de Medicina de Harvard. Em que especialidade? Na anestésio. Na anestésio. Nessa época eu já tinha me decidido de que... Depois que ele ficou no laboratório lá... Exatamente. Vivendo bem, decidi que a cirurgia era um pouco demais para mim. E aí você fez 2 clerks em anestésio. Em anestésio. Que legal. Como é que foi a sua experiência nos clerks? Bom, assim, eu era muito imaturo ainda, eu acho. Eu acho que, como eu disse,
eu dei muita sorte no processo, né? Muitas coisas meio caíram no meu colo, então eu fico com a sensação de que as coisas eram mais fáceis do que elas realmente eram. Eu achei que, é meio fácil conseguir esse clerkship aqui, né? Mal sabia eu que eu tinha conseguido o clerkship só porque eu já estava lá como aluno, enfim. E eu acho que eu não levei tão a sério, eu acabei não pedindo as cartas de recomendação na época, eu ainda não estava preparado de verdade para aplicar, mas foi muito importante porque foi quando começou a base, foram as minhas primeiras experiências acadêmicas nos Estados Unidos e me despertou o interesse. Eu, obviamente, comecei a fazer as comparações entre um hospital e outro, o que eu gostava, né, no hospital americano, o que eu gostava nos hospitais brasileiros, e pensei onde eu me adequaria melhor, e eu acabei pensando que eu gostaria de tentar aquele novo modelo, então foi muito positivo, assim, né? E ficou no meu currículo. Além de valer para o currículo, é um baita test drive, assim, né? Porque é uma rotina muito, assim, é bem diferente, eu acho, minha impressão, É assim. muito diferente. Eu acho que existe todo um sistema de saúde que é modelado de forma diferente, né? E tem várias coisas que me encantam no sistema de saúde americano e várias coisas que eu acho repulsivas, né? E eu acho que no Brasil eu também tive experiências mistas, né? Eu tive experiências maravilhosas no sistema de saúde brasileiro e tive outras experiências que estavam muito aquém do que eu gostaria de prover como profissional de saúde, né? Então, colocar numa balança mesmo. E terminado esses 2 meses... Bom, terminado esses 2 meses, voltei para o Brasil, decidi que precisava terminar minha faculdade de medicina, né? Contou os 2 meses para alguma coisa ou não? Contaram. Que legal. E como eletivas, né? Porque, infelizmente, Sim. a gente não tem uma rotation de anestésio, e todas as nossas rotations são core rotations, que é diferente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos te dão opções de eletivas durante o internato. Na minha época, na nossa faculdade, a gente não tinha Eu não sei se mudou. nenhum espaço para eletiva. Que eu Tudo saiba, era core rotation. Você precisava de cada uma que eu daquelas saiba, rotations é tudo para se core formar. rotation. E então eu acabei ficando um pouco mais de tempo, que foi ótimo para mim. Eu acho que, né, aprender na nossa faculdade é um enorme privilégio. Eu não estava nem um pouco triste de ter que ficar mais tempo ali aprendendo. Mas pedi para atrasar a minha graduação, porque queria voltar para os Estados Unidos fazer mais alguns clerkships. Para quem não sabe, você só pode fazer clerkships, que são os hands-on experiences, né? Que são quando você pode tocar o paciente, pode funcionar como um aluno de medicina, quando você ainda está associado a uma instituição acadêmica. Então, depois de médico formado, eu sabia que eu só poderia fazer observerships, que são têm menos impacto na sua aplicação para a residência médica americana. Então, naquele momento, era importante que eu atrasasse a minha graduação um pouquinho para eu ter mais experiência hands-on. Legal. E aí fui fazer anestésio de novo. E aí você voltou para o Brasil, graduou? Voltei para o Brasil, graduei, atuei como médico aqui por quase 3 anos, eu acho. 3 anos? Eu não sabia que tinha meio, sido tanto tempo assim. Fui fazer critical care, que meu pai é intensivista. A minha irmã agora é cardiopediatra intensivista também, então todo mundo na família gostava. E durante esse tempo você fez os steps? Exatamente. Na UTI, né, vocês sabem, a rotina da UTI é um pouco mais tranquila, não era UPS, então eu tinha mais tempo para estudar. Depois fiz bastante tempo de emergência, tive uma experiência muito interessante com o Danilo, né, que é o colega que eu citei anteriormente. A gente foi trabalhar num PS na Vila Maria Baixa, que era um PS de altíssima complexidade aqui no Brasil, um lugar, aqui no Brasil. E a gente trabalhava juntos. Eu tinha um gênio para consultar o tempo inteiro, né? Um cara que sabia muito. E os nossos médicos seniors no hospital eram muito mais experientes, mas tinham muito menos conhecimento teórico que o Danilo. Então, era um ótimo balanço. Mas foi uma experiência que ficou muito contrastada, porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha feito mais 3 meses de clerkships, né, nos Estados Unidos, 3 ou 4 meses. Então, estava com tudo muito vívido ainda da experiência dos hospitais americanos. E aí eu fui ser médico, né, prover cuidado no Hospital da Vila Maria Baixa. E eu, assim, sem ter feito residência, sem ter tido experiência formal, né, eu treinava tórax,
tratava priapismo, entendeu? Fazia de tudo. O que tivesse que fazer, eu fazia, porque, infelizmente, eu sabia que transferir o meu paciente muitas vezes significava diminuir a qualidade do cuidado, né? Eu sabia que eu não era formalmente treinado, mas que eu me importava, que eu tinha tempo disponível, que eu ia ligar para os meus colegas especialistas, então acabei colocando muita mão na massa e fiquei com essas duas experiências bem contrastadas, assim. Trabalhava num bom hospital aqui no Brasil, trabalhava num pronto-socorro com muito poucos recursos, atendendo, assim, casos de significativa complexidade, assim, não nada como um hospital terciário, mas casos relativamente complexos para um PS com tão pouca estrutura. Mas quando você dá plantão no Brasil, você vê assim... Quando eu me formei eu fui dar plantão numa UPA em Ribeirão Pires, Sim. que não é tão longe assim de São Paulo. Mas era cada bronca que aparecia lá, porque assim, muitas vezes é o único recurso que o cara tem ali disponível. Então, por mais que você tenha uma estrutura de, vou atender, isso aqui é um atendimento de nível secundário, nível terciário, vai para outro lugar, mas ali, o paciente não tem esse entendimento. Vai chegar lá um negócio assim, não é mole não. Sim. E infelizmente boa parte da população é muito desassistida, né? A gente acaba... Eu lembro que, assim, eu fiz vários diagnósticos que passaram pela peneira do cuidado, assim, né? De que não foram feitos antes, porque eu estava estudando para as provas dos STEPS. Eu lembro, assim, com bastante vividez, um dia eu estava com o Danilo e eu falei, Danilo, venha ver essa paciente. Essa paciente tem um nistagmo horizontal super importante, ela tem um albinismo ocular único, ela é extremamente imunossuprimida, está aqui para tomar teicoplamina por infecções cutâneas. Eu acho que essa paciente tem Shediac Higashi. Aí o Danilo, muito mais inteligente do que eu, falou, Eduardo, só existem 62 casos de Shediac Higashi descritos na literatura, né? Os pacientes não vivem mais do que 14 anos. Mas a gente continuou a seguir a paciente e ela tinha uma variante de Shediac Higashi, e aí a gente mandou para o Léo, que era o imunologista na época, e obviamente eles publicaram. Mas, assim, eu lembro o que foi preceptor no HC. Eu lembro. E a gente constantemente acabava... Eu lembro que eu tinha uma paciente que tinha um Wolff Parkinson White bem complicado, ela era usuária de cocaína, então fazia muitas super ataque ventricular. E a enorme maioria dos outros médicos do pronto-socorro, apesar de serem bons especialistas nas áreas deles, atendiam o público geral e fizeram muita besteira com ela. Assim, Então, eu entendo. E assim, no pronto-socorro, muitas vezes a galera tá passando assim, meio que a toque de caixa ali, né? Resolvendo aquele problema. E, cara, bem. Eu lembro de ter visto um caso de sarampo, antes do primeiro caso de sarampo ser notificado no Brasil. Chamei uma dermatologista, que era dermato com a gente. Tem muita cara de sarampo, mas que tinha uma formação sarampo não existe. menos acadêmica, assim, tinha feito um curso diferente de dermato, não tinha feito a residência. Mas eu falei para ela, eu tenho certeza que esse paciente tem sarampo. Era uma paciente colombianazinha, a gente atendia uma população colombiana. E um mês e meio depois foi notificado o primeiro caso de sarampo e eu tenho certeza que eu tinha... Que ela falou, não existe sarampo no Brasil, isso é uma viagem, né? Isso deve ser uma variante de varicela. Eu falei, olha, tem distribuição cefalocaudal, essa paciente... E busquei as imagens, né, no Google. Então você acha que de fato a preparação para os STEPS te fez um médico melhor? Me fez um médico, do ponto de vista teórico, muito melhor. Mas uma coisa, eu até quero esclarecer com vocês, porque vocês dois não foram para cima do match assim que saíram da faculdade. Exato. E uma concepção que eu tinha, que talvez outras pessoas tenham, não sei se é um mito ou se é uma realidade, mas o que me passavam assim nessa época, ela falou assim, se você está querendo fazer os steps, aproveite para fazer logo após você se formar, porque senão
existe um certo questionamento nas entrevistas, tipo, o que você ficou fazendo nesse intervalo, por que você não fez antes, meio que qual é o seu problema, assim, em outras palavras, que isso gerava um preconceito com as pessoas. Você acha que isso acontece ou não? Absolutamente, Eu acho com que certeza. acontece. Assim, isso pode falar, não Não, quero não. monopolizar a conversa, mas assim, se você está aplicando para uma especialidade competitiva, é muito importante que você tenha o menor número de gaps de anos entre a sua graduação e a sua aplicação. Inclusive, países que têm mais tradição em mandar alunos para os Estados Unidos para fazerem a residência nos Estados Unidos atrasam a graduação dos seus alunos de medicina para que eles tenham tempo de publicar, terminar os steps e não tenham um gap da graduação com um tempo de aplicação muito grande. Foi uma das minhas red flags, né? Foi uma das coisas que atrapalhou minha aplicação. Eu acho que talvez eu tivesse tido a chance de ir para um programa melhor, né? Mais acadêmico, se eu tivesse aplicado direto logo depois da faculdade, se eu tivesse tido um pouco mais organizado. Mas no meu caso eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro, as provas eram caras. Eram caras, é verdade. Mas eu acho que assim, a partir do momento que esses gaps eles são também justificáveis, eu acho que você consegue, principalmente nas entrevistas ou ali quando você manda a sua application, se tiver tudo redondinho também, eu acho que isso não é... E se Eu você... já vi vários casos. Sim, Não, eu já vi vários casos. Acho que não é um no-go, é sim. uma red flag mesmo. Uma red flag. Exatamente. Pense a respeito de como você vai responder essa pergunta, Sim. porque vão te fazer essa pergunta, provavelmente fizeram, assim. E aí, o que se sabe, né, que muitos programas têm os filtros e que 5 anos, tem muitos programas que usam esse parâmetro de 5 anos pós-formado, mas assim, filtros são para fazer seleções, assim, macros, né, de realmente filtrar aquele bando de applications que eles recebem mas assim, existem maneiras de você também não entrar dentro desses filtros, eu acho que até no seu match foi uma das maneiras de ter pessoas que vão pegar o telefone, ligar e falar, olha, o Eduardo, ele tem aqui essa red flag e tal, mas eu trabalhei com ele, é uma pessoa competente que vale a pena você entrevistar. Aí você sai desse filtro e entra no mesmo jogo que todo mundo que está ali entrevistando, né? E então acho que realmente você tem que pesar, e eu até recebi uma pergunta lá no nosso perfil do Instagram, exatamente disso, o quanto assim vale a pena depois da graduação você fazer outras coisas para melhorar a sua application e os anos de... Então isso eu acho que você tem que pesar de acordo com a especialidade que você está fazendo, né? Se é uma especialidade mega concorrida, você acaba tendo que fazer alguma coisa, research fellow, alguma coisa assim. Agora, se é uma especialidade que não é tão concorrida, eu acho que vale a pena você antecipar. Eu concordo plenamente, acho que é uma ótima análise da coisa aí. Mas e aí, então, você fez, em 3 anos você fez Step 1, Step 2 CK, na sua época ainda tinha o CS, né? Tinha o CS. E aí você aplicou a primeira vez em que ano? Eu apliquei a primeira vez em 2018 para começar em 19. Eu tinha dado um fail no Step 2 CS, eu falhei no inglês, porque como eu disse, meu inglês médico não era excelente. Acabei tendo que refazer a prova logo depois que eu recebi o resultado de fail, e aí fiz a segunda vez e passei, mas era uma grande red flag. Eu não entendia o sistema de aplicações americanas, eu tinha muito pouco insight de como as coisas funcionavam, né, nos comitês de seleção, no que de fato era importante, em como passar por esses filtros e outras coisas que a gente estava conversando aqui. Então, a primeira vez que eu apliquei, eu tive uma única entrevista, foi no Henry Ford Hospital ali em Detroit. Em Detroit, né? Michigan. Exato. E que eu teria ficado muito feliz de dar um match, mas eu apliquei para todos os programas de anestésio dos Estados Unidos e recebi uma entrevista, né? E como a gente acabou de conversar, eu acho que você colocou muito bem, os filtros existem para filtrar o macro, né? Então, se você der um jeito de sair dos filtros e que os diretores dos programas olhem a sua application de forma global, de forma holística, né, você pode causar uma excelente impressão, apesar das suas red flags. E foi o que aconteceu no ano seguinte, né? No ano seguinte eu tive 24 entrevistas, tive 9 entrevistas de anestésio. E foi só porque eu escrevi para os programas
com antecedência, dizendo, olha, eu tenho essas red flags, muito provavelmente a minha aplicação vai ficar presa nos filtros eletrônicos, mas essa é a minha história, esse é o meu currículo, e eu ficaria muito feliz se você pudesse considerar a minha aplicação. Você foi entrando na internet, entrando no site dos departamentos, um professor do departamento, foi esse esquema? O Ulisses sabe que é um pouco mais complexo do que isso. Eu fui um verdadeiro stalker. Eu decidi que eu não ia perder a batalha, de que eu ia fazer tudo que eu pudesse. Então eu fui aos congressos, eu conversava com os faculty de cada programa que eu queria e me apresentava. Foi um pouco mais complexo, realmente que isso. E escrevia, e liguei para os programas, escrevi carta a punho. Para um programa que eu queria muito entrevistar e consegui uma entrevista. Liguei para uma program coordinator que estava na mesa cirúrgica para ser operada. Me falou, olha, desculpa, eu tô na PECL aqui, eu tô mas me dá o teu nome e eu vou mandar um e-mail para o program director. E fui entrevistado nesse programa também. Então, acho que foi muita cara de pau, foi ter entendido que o fato de que a minha aplicação estava sendo filtrada pelos filtros eletrônicos não significava necessariamente que eu não era um candidato desejável, né? Eu só precisava achar um jeito de sair desses filtros e dar a chance dos diretores de programa para me analisarem de forma mais completa. E acabou dando tudo muito certo. Fui para um programa que eu gostei demais, numa cidade que eu já gostava demais, né? Eu já gostava muito de Boston. Tem uma Boston coisa muito... humilha, Boston é muito tem legal. uma coisa muito kármica, porque eu e o Danilo moramos na frente da Tufts, né? O primeiro lugar que a gente morou em Boston foi um hostel, que era o H-Hostel, aquele Hzão laranja, não sei se vocês... Mas ele é exatamente na frente da Tufts. E eu falei pro Danilo, falei, um dia a gente vai morar aqui. E alguns anos depois, a gente morava no mesmo prédio, a um bloco daquele hostel, do lado da Tufts, né? Então foi muito legal. Emblemático, assim, né? Emblemático, kármico, né? Que legal. E como é que foi a temporada de entrevistas para você conseguir o match? O que assim, você pode falar para o pessoal que está entrevistando agora? Agora está interview season, né? E quais são as suas dicas para o pessoal? Então, eu tive 2 interview seasons. A minha primeira interview season foi uma entrevista, horrível, né? Foi muito difícil. Eu fiquei muito deprimido, porque a gente acaba colocando muito esforço, tempo, a gente acaba atrelando o nosso valor, né, o nosso alto valor aos nossos resultados acadêmicos. Eu acho que a gente acabou fazendo isso boa parte das nossas vidas, né? A gente é culpado disso. Então, eu passei meses me sentindo muito mal, sem entender direito porque eu não estava recebendo aquelas entrevistas, porque eu tinha boas notas. Eu tinha, no fim das contas, passado em todos os testes, apesar de ter falhado o CS da primeira vez, né? E eu tinha uma boa experiência acadêmica, de clerkships, tinha boas cartas de recomendação, eu só não tinha entendido que existiam filtros eletrônicos e que não estavam olhando para a minha aplicação, né? E a minha segunda interview season foi absolutamente caótica, né? Porque eu estava no modo stalker 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando me comunicar com os programas e me apresentar como candidato e fazer contatos, e estava rodando, fazendo observerships durante as entrevistas, porque eu queria estar dentro dos programas na interview season, né? Então, você me perguntou de dicas que eu daria, né? A primeira dica é tente entrar em contato com os programas o mais cedo possível. É muito importante você sair do bolo de aplicações, né? Dependendo da especialidade para qual você está aplicando, os diretores de programa não vão conseguir olhar 4.200 aplicações como para os programas de medicina interna, né? Você vai para um programa como o Jacobi, que é um programa que tradicionalmente que é um bom programa e tradicionalmente recebe muitos imigrantes, o mundo inteiro aplica para esse programa. Então, você sair daquele bolo de aplicações é muito difícil se você não tiver algum jeito de furar exato, os filtros, né? E eu acho que um jeito de furar os filtros é se comunicar com pessoas dentro do programa que possam fazer uma indicação formal. Eu acho que isso acontece muito no Brasil, até não só em medicina, porque eu estava lendo uma matéria, eu estava lá em Boston, estava lendo uma matéria falando sobre, assim, fazendo críticas ao critério de seleção para a faculdade, para o college, né?
de Harvard, e daí estavam falando que existia um preconceito com aplicações asiáticas. E daí eles, por exemplo, identificaram, por exemplo, que eles inclusive assim tinham alguns orientadores porque assim tem até orientadores de como você vai montar a sua aplicação para essas grandes universidades, Sim, né? claro. E daí eles assim tinham orientações assim, por exemplo, não fale que você toca piano, que você toca violino, porque isso é um critério Negativo, né? negativo. Uhum. Inclusive, porque, assim, na verdade, eles querem pessoas que tenham um perfil, assim, de impacto social, coisas diferentes, enfim, e daí você chegava nesses dissensos de que você ter, enfim, algum dom artístico mais, enfim, clássico seria uma coisa indesejável. Uhum. E é mesmo, acho que é o mesmo critério, assim, tipo, de não fugir, assim, como estar fora desse bolo de aplicações. É lógico que é um contexto completamente diferente, mas eu acho que é uma coisa que tem que realmente estar atenta, porque que nem você disse, né, Edu? É um mundo que está fazendo aplicações, não é só os Estados Unidos, né? E obviamente que existe um bairrismo, né? A gente vai estar no bolo dos imigrantes também, do IMG que eles chamam, né? Então, e mesmo assim, e dentro do bolo de IMG existe também uma competição feroz também, né? Uhum. Então, E, assim, os brasileiros fazem muito bonito, diga-se de passagem. Uhum. Quando a gente compara o resto dos países do mundo, as instituições acadêmicas e as especialidades em que os brasileiros costumam dar match costumam ser muito impressionantes, né? Uhum. O que mostra muito da desigualdade do nosso país, né? Que, assim, tem excelência e não excelência Uhum. sendo contrastadas o tempo inteiro, e a nossa excelência é muito excelente, né? Uhum. Assim, os nossos candidatos que vão para os Estados Unidos costumam ir para excelentes instituições, para especialidades muito concorridas, o que não é comum em quase nenhum outro país do mundo, né? Uhum. Talvez a Inglaterra, talvez a Alemanha mande imigrantes para os Estados Unidos nesse grau de qualidade, Uhum. mas o Brasil manda os melhores médicos imigrantes Uhum. que os Estados Unidos recebem, com certeza. Com certeza. A gente tem gente fazendo ENT em Harvard, Uhum. tem gente fazendo cirurgia em Stanford, tem Uhum. gente fazendo internal medicine na Columbia, tem gente, né? O brasileiro médio que Uhum. aplica para os STEPS é geralmente um imigrante muito diferente do Uhum. imigrante médio que vai para os Estados Unidos. Isso é até muito positivo para os brasileiros que aplicam, porque Claro. era muito comum, assim, durante o tempo que eu passei lá, todo attending tinha algum conhecido brasileiro que Que era um trabalhava, que era de excelente excelente médico, e até, assim, a visão que eles Sim. tinham dos brasileiros por conta disso era muito positiva, assim, em vários lugares sempre tinha algum brasileiro referência, e isso, de certa forma, impacta a visão que os médicos de lá Com têm certeza. sobre a gente. E agora você se tornou mais um Bom, lá na eu Brown sou University. um sortudo, Uma assim, pessoa humilde. mas, assim, quando ele voltando a falar... passa no corredor, fala, Look, the lucky one, ele fala. Exatamente. Mas, assim, voltando às dicas da aplicação, né? Eu acho que outra coisa que é muito importante quando você está montando uma aplicação é que você, de fato, foque em todo o global, que você tenha um personal statement muito bem escrito, revisado, interessante, que você passe tempo contando a sua história da forma mais cativante possível, né? Que você escreva a sua aplicação da forma mais profissional, detalhada, direta possível, que você consiga cartas de recomendação de pessoas que você tem certeza que te conheceram na melhor fase, em lugares em que você desempenhou o seu melhor trabalho, e que você tenha experiências de trabalho, de pesquisa, que sejam coerentes com a história que você está contando na sua aplicação, né? Eu acho que isso tudo é muito importante, assim. Acho que outra coisa que é muito importante hoje eu tenho muita sorte, né? Quando eu apliquei para anestesia, já estava começando a ser uma especialidade concorrida. No meu ano, só 72 pessoas, 72 estrangeiros deram match em anestésio das 1.900 vagas, né? Que é muito diferente do que costumava ser a história da anestesia. A anestesia tinha um histórico de uma porcentagem significativa de imigrantes, né, compondo os corpos clínicos dos hospitais. Quando eu apliquei, principalmente a segunda vez, né, já era bem mais difícil de passar em anestesia, mas eu dei sorte de que ainda era Doable. doable, médio.
Hoje, aplicar para anestesia é muito difícil. Então, assim, eu converso com o pessoal que está aplicando, eu gosto muito de ajudar o pessoal que está passando pelo processo, porque muita gente me ajudou e eu acho que é o meu jeito de devolver. E eu sempre digo, olha, faça um Research Fellow, ou publique bastante, ou tenha experiências acadêmicas de alto impacto na anestesia, tenha notas do STEP 2CK, que hoje é a única nota que de fato conta para a aplicação de anestesia. O STEP 3 conta alguma coisa, mas de fato o que vai destacar a sua application hoje é uma nota de STEP 2CK, e a média dos aplicantes da Brown, por exemplo, a média dos entrevistados é de 258 no STEP 2CK, que é muito alto. Né? É bem alto. Então, que legal, cara. E da entrevista em si, assim, o que que você acha que te destacou para você ser selecionado para Tufts, assim, da parte da entrevista mesmo? Eu acho que as pessoas têm um conceito meio distorcido, né? Não você, claro que você, mas assim, eu acho que o aplicante médio, que ainda está tendo um primeiro contato, tem uma ideia um pouco distorcida do que é importante numa entrevista, né? Eu acho que quando você foi selecionado para entrevistar num determinado hospital, eles já têm um entendimento de que você é academicamente bom o suficiente para estar ali, né? Então você tem um enfoque muito absoluto na sua carreira, quando você está entrevistando, é um pouco deletério. Eu acho que é um bom momento de você mostrar sua personalidade. Eu acho que as entrevistas em que eu fui melhor foram as entrevistas em que eu estava mais despojado, mais à vontade na minha própria pele, em que as pessoas notaram que eu era um cara feliz, positivo, né? Mais do que nas entrevistas em que eu estava mais nervoso e mais certinho e mais preocupado em falar sobre seus achievements, my academic achievements. Né? Então, eu acho que a dica que eu dou mostre a sua personalidade. As pessoas sabem que você é bom, por isso que você está entrevistando ali. Eles querem saber se eles vão gostar de trabalhar com você, né? Se você é um cara que tem outras coisas a contribuir, que você tem interesses fora da medicina, ou interesses na medicina que não sejam óbvios, né? Então, você tem um interesse em estudar, você, em ensinar, ou você tem um interesse em fazer pesquisa clínica, ou você é um cara que quer criar um grupo de aulas, de coaching, né, dentro da medicina. Então, eles querem que você tenha outros interesses que vão elevar o programa, né, a um outro nível. Para anestésio, por exemplo, o seu interesse em tomar café. Exatamente, muito importante, né? Legal. O clima e como é que é a residência, assim, especificamente? Eu acho que a galera vai ter muito interesse em saber, em primeiro lugar, como é que foi no seu programa e se no seu entendimento tem muita discrepância entre programas, assim, no geral. Eu acho que a maioria dos programas americanos é muito bem nivelado, principalmente os programas acadêmicos são muito protocolares. Assim, eu acabei rodando em diversas instituições, né? Eu fiz meus observers em Yale, fiz meu clerkship em Harvard, tô na Brown agora como attending, fiz a minha residência na Tufts, fui para Mayo Clinic fazer observer, e eu acho que eu tive bastante insight de diferentes instituições. Eu acho que as residências eram muito similares. Assim, algumas com menor carga de trabalho, outras com um enfoque maior em pesquisa, outras tinham um programa didático melhor estruturado, mas no geral as residências funcionavam de forma bem homogênea, tá? Você me perguntou de como foi a minha experiência, né? Eu acho que eu não estava à altura da residência quando eu comecei, né? Eu sou um cara autoexigente, eu não falava o inglês tão bem quanto eu gostaria de falar quando eu comecei a residência, e eu, no fundo, tinha menos experiência com o sistema médico americano do que eu gostaria de admitir, né? Então, o meu primeiro ano de residência foi um internship, foi em internal medicine, né, medicina interna, que era uma coisa que a gente faz durante a faculdade inteira, então eu acho que eu estava um pouco mais confortável. Quando eu fui para anestésio, foi uma adaptação mais difícil do que eu gostaria de admitir, assim. Foi difícil me adaptar nos primeiros meses, mas
eu acho que os hospitais americanos têm um grau de exigência e excelência e profissionalismo que é difícil de você encontrar em outros países do mundo. Assim, você é muito exigido. Né? Você precisa mostrar a sua melhor face, você tem que saber desescalar conflitos, você tem que estar muito disposto a aprender, você tem que ser humilde, você tem que ser absolutamente profissional no seu linguajar, na sua abordagem com seus pacientes, em como você se relaciona com seus colegas de trabalho, né? Então, eu acho que o baque dessa exigência maior, assim, foi um pouco assustador no começo. Tendo dito isso, eu adorei minha residência de anestesia. Eu sou uma das pouquíssimas pessoas que pode dizer que não estava esperando minha residência terminar. Assim, eu não estava contando os dias. Eu gostava de ir para o trabalho todo dia, cara. Eu trabalhava bastante, é uma carga horária alta, mas... Qual era a carga horária, mais ou menos? Eu fazia umas 55 horas, mas 55 horas americanas, assim, de trabalho sem hora do... duro, exato, sem descanso, sem... Não existe night shift, essas coisas. Exato. Não... Assim, não existe... Esse termo, assim, conforto médico não Exatamente. tem aquela beliche que a galera vai revezar durante a noite, meia, essas coisas não existem tanto, né? Com certeza. É um outro grau de exigência com o profissionalismo, com a sua disponibilidade. O americano tem uma relação diferente com o trabalho, assim, de sacerdócio mesmo. Um colega meu que foi fazer estágio, ele foi perguntar onde é que... Foi fazer, assim, um plantão noturno, perguntar onde é que ficava a cama, assim, o que eu... As pessoas não estavam entendendo, assim, qual que era a solicitação, assim. Assim, não, a gente não tem esse tipo de descanso, a gente vai passar aqui nos leitos, vai ver tudo, não sei o que lá, depois a gente vai mexer no prontuário, depois a gente vai fazer não sei o que, daí ele entendeu, assim, mas... a gente não tem essa cultura, né? A cultura do plantão noturno, lógico, vai ter intercorrência, você vai lá, você vai resolver, mas aqui no Brasil, em todo lugar, tem um confortinho que você, uma hora, vai acabar descansando aí no plantão, né? E assim, eu acho que outra coisa que foi muito diferente para mim é que no Brasil eu estava muito acostumado a me virar, né? Eu estava muito acostumado a estar desconfortável fazendo um novo procedimento, a ter pouca supervisão, e nos Estados Unidos isso não existe. Eu lembro da minha primeira semana como residente de anestésio, eles exigiam que tivesse um second year, né, um residente mais senior do que eu, para monitorar as minhas linhas intravenosas, os meus IVs, né? E assim, eu era médico aqui por 3 anos, eu fiz um monte de IV, eu sabia, mas e eu ficava nervoso, eu acho que eu errei muito mais IVs do que eu teria errado se tivessem me deixado fazer sozinho, porque a gente aprende de um jeito diferente aqui no Brasil, né? Existe um entendimento de que quando você é profissional da saúde aqui no Brasil, você vai lidar com os recursos que estiverem disponíveis, né? Você tem que ser resourceful, você tem que ser criativo, você tem que se virar. E lá não existe isso do se virar, né? Existem 3 pessoas prontas para te supervisionar em qualquer coisa que você está fazendo, né? Você nunca vai fazer uma intubação, você fala, é a primeira vez que eu vou intubar na residência, antes de você intubar, você vai ter intubado um modelo, você vai ter tido uma aula sobre intubação, você vai ter que ver um vídeo no YouTube, e alguém vai estar te dizendo o passo a passo do que você está fazendo. Olha, agora você vai abrir a boca do paciente, você vai colocar o laringoscópio pela direita, entendeu? Assim, isso é muito diferente, né? Exatamente. E o que você pode dizer da parte de educação do teaching, assim, da residência e da experiência sua do Brasil vendo, talvez isso, assim... Olha, eu tive o privilégio de conhecer alguns anestesistas brasileiros fenomenais, né? Eu não sei se vocês conhecem o Marcão, que era do vôlei. Ele foi fazer um estágio, um observership no Boston Children's Hospital, mas ele é anestesista aqui no HC, né? E eu estava na residência e ele também estava na residência na época, estava terminando, ele estava no último ano de residência. E a gente estava conversando sobre anestesia e ele tinha um conhecimento de anestesia muito superior ao meu e eu estava num bom programa de anestésio nos Estados Unidos. Então, eu acho que, de novo, né, o Brasil tem um enorme problema de desigualdade. A gente tem centros de excelência que são muito excelentes,
né, como o HC, e a gente tem outros programas que não são regulamentados da forma como deveriam ser e que não formam os profissionais com a capacidade técnica que deveriam ter, né? Então, eu acho que o teaching no meu programa e na maioria dos programas americanos é muito bom, mas o Brasil consegue fazer melhor, né? Assim, para os autodidatas como o Marco, né, que estão num lugar de excelência como o HC, você pode ser um anestesista de ponta que assim, dá show em qualquer anestesista americano. Mas quando a gente compara as gaussianas, eu acho que a média lá... a média do anestesista americano sabe consideravelmente mais do que a média do anestesista brasileiro, né? Claro que o Brasil tem os seus Os pontos fora da né? curva, né? E eu acho que a nossa gaussiana é muito esticada, né? Porque a gente tem um número considerável de outliers, porque o Brasil é, como eu disse, muito desigual, né? A gente tem esses programas que são excelentes no Brasil, e a gente também tem uma cauda de péssimos médicos que infelizmente, a gente sabe, é parte do nosso sistema de saúde, né? Sim. Depois do match, uma curiosidade também para quem está assistindo, porque talvez tenha alguém que queira fazer essa carreira de anestesia fora. Aqui no Brasil você tem 2 provas de título de anestesia, né? Você tem a prova meio que básica, e você tem o TSA, que é o título superior. É mais ou menos assim? Vocês têm que passar por essas fases também lá? É seriado? Como é que funciona? Então, nos Estados Unidos, a gente tem 4 provas para a prova de título, né? Você tem o Basic, que você faz no comecinho do seu segundo ano de residência, né? Que seria o seu terceiro ano, o seu PGY3, né? Mas o segundo ano de anestésio mesmo, porque o primeiro ano é de internal medicine. Depois você tem o Advanced, que você faz logo que você termina a residência, né? 2 semanas após terminar a residência. E depois você tem a prova oral e tem uma prova OSCE, né? Então, no final das contas, são um total de 4 provas para o título de especialista. E você só pode fazer o seu título de especialista depois de 1 ano praticando anestesia. Né? Que eu acredito que seja diferente do Brasil, posso estar enganado. Para fazer parte da Para você sociedade, assim. fazer parte da sociedade, você precisa de ter 1 ano de residência completa. Então, eu acho que até voltando nessa questão que você trouxe, que a média, né, dos profissionais lá é melhor do que do Brasil, eu acho que isso passa muito por esse rigor que eles têm de avaliações e porque realmente eu vejo lá que, pelo menos na cirurgia, que isso também é muito... isso tem muito a ver com as avaliações que os residentes tinham, que na cirurgia chama de EBSITE, né, que são os in-training exams, que você fazia todo ano. Então você tinha aquela pressão... A gente tinha os ITEs e a mesma coisa. E aí você tinha aquela pressão de estudar e de performar bem, ainda mais você como estrangeiro, né? E eu acho que isso realmente joga o sarrafo da parte teórica, né, eu lá acho que para o cima. Brasil está caminhando para esse... Acho que está caminhando um pouco para isso, porque você tem um contexto aqui no Brasil que abertura indiscriminada de faculdade de medicina. Então, agora, o que você tem de quantidade de médicos agora, ela vai dobrar até 2030. É meio assustador, né? Assim, o número de médicos que estão sendo formados, e eles vão ter que ser... Eles vão ter que ter algum tipo de regulação, né? Que vai talvez em algum momento um exame de ordem e talvez a fortificação realmente das provas de título. Quando eu fiz urologia, pelo menos na USP, a gente dava pouco valor. E hoje a prova de título de urologia. E hoje eu sei que os residentes são obrigados a fazer o exame seriado. Na minha época eles não eram. Eu não era. Eu fui, na verdade, o único residente que fiz. Na época eu só fiz a primeira fase do exame, porque depois eu comecei a ficar tanto aqui no Medical que eu nem fui fazer as outras. Passei até na primeira fase. Mas eu fui o único residente que fez a prova. Porque ninguém... Não é porque eles eram ruins, não, né? Na verdade, os residentes, muitos deles eram muito melhores que eu. Mas é que não tinha interesse, assim. Mas eu acho que a gente tá caminhando nesse... E eu acho bom, porque conhecimento teórico, ser cobrado, tem que ter essa cobrança mesmo. E bem ou mal, se você não tem aquela pressão, né, de ter um exame anual, assim, você acaba relaxando durante a carga horária da residência já é alta, as obrigações. E isso, com certeza, para mim, lá era um estímulo de eu constantemente eu estava estudando para poder performar bem nessas provas, né? Então,
E são duas coisas que andam meio em paralelo. Acho que o aprendizado da orelhada, ele é bom na vida prática, mas quando você para estudar mesmo, ver a teoria, você fala, pô, puta, é por causa disso que a gente faz aquilo. Sim. Você começa a fazer uma conexão ali que as duas coisas, você precisa das duas coisas. Uhum. Você precisa do aprendizado em treinamento e você precisa estudar também. Uhum. Precisa manter esse rigor de estudar. E se você não tem esse estímulo, você não vai. Eu acho que, complementando o que você disse, a não ser para as raríssimas personalidades tipo A, para os indivíduos autodidatas, para as pessoas que têm uma autoexigência enorme, se você não tem cobrança, você não produz. A maioria das pessoas é assim, né? Então, as provas de título são absolutamente imprescindíveis, na minha opinião. Acho que a coisa mais cruel que você pode fazer com uma população é formar maus profissionais de saúde para cuidá-las, né, entre muitas aspas, porque você acaba fazendo mais mal do que bem, né? Você ser subdiagnosticado, subtratado, né? É melhor você esperar um pouco mais e ver um profissional que vai te atender com Ser competência do iatrogênico, que né? você ser iatrogênico, né? Porque a gente sabe o poder de destruição que a gente tem como médico. Fazer besteira como médico geralmente custa muito caro para o paciente, né? Tinha um professor nosso, que eu não vou falar o nome, porque ele falava assim, ó, daqui a um ano vocês vão ganhar licença para matar. Então, eu me importo muito com isso. Exatamente. É mais pura verdade. E os Estados Unidos optaram por um caminho para solucionar essa deficiência de mão de obra que é muito mais inteligente do que a gente vê aqui no Brasil, que é, logicamente, contar com pessoas super qualificadas igual você para poder suprir essa demanda, né? E, infelizmente, como o Augusto falou, acho que o cenário aqui ele é um pouco preocupante nesse sentido, né? Eu acho que os Estados Unidos têm um problema que também é um pouco subnotificado, assim, que talvez a gente não tenha noção da dimensão, que são os mid-level professionals, né? Então, você provavelmente sabe bem, os Estados Unidos começaram a tentar solucionar a crise dos médicos trazendo imigrantes, né, estrangeiros de qualidade, mas existe um movimento xenofóbico que está crescendo nos Estados Unidos, que sempre existiu, né? Acho que vários países no mundo são xenófobos em maior ou menor grau, faz parte de ser humano, né? Temer o diferente, né? Não valorizar o diferente. Então, eu acho que sim, os Estados Unidos têm uma boa solução trazendo estrangeiros, mas existe uma vontade muito grande de trazer cada vez menos estrangeiros e a solução que está sendo dada é uma solução muito ruim para o atendimento à população, que é você criar indivíduos que não têm um treinamento médico, que não passaram pelos critérios da carreira médica, né, de seleção, de avaliações, de carga horária, de treinamento, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem muitos enfermeiros anestesistas, né? Alguns enfermeiros anestesistas são excelentes, mas a regulamentação dos enfermeiros anestesistas, a carga horária exigida, o conhecimento de base é muito diferente do médico anestesista. É muito heterogêneo também, né? Muito heterogêneo, é muito menos regulado, né? Então, acontece que a população fica desassistida. Ainda na enorme maioria dos estados americanos, existe a obrigação de que esses enfermeiros anestesistas seja supervisionado por um médico anestesista. Então, a gente pode, dependendo das leis de cada estado, supervisionar 3 enfermeiros anestesistas ou até 6 enfermeiros anestesistas em estados como a Flórida, que tem mais uma deficiência maior de profissionais de saúde. Mas existe um movimento dos mid-levels de querer independência profissional, porque eles acreditam que isso vai levar a um aumento salarial dessas categorias, mas eu acho que é muito perigoso você deixar que indivíduos com muito menor formação, né, atuem sem. Essa não é a solução. Essa não é a solução. Eu concordo com base na minha experiência lá. Eu concordo plenamente com você.
Eu acho que a solução não está por ali. Eu acho que eu trabalhei com pessoas também excelentes que realmente, e muitos deles, eu não sei qual que foi a sua experiência durante o treinamento, eles justamente proporcionavam o residente a ter melhores experiências Claro. na residência. Até, por exemplo, no meu primeiro ano, eu tinha sexta-feiras o Protected Time para parte de Teaching e Education, e isso só era possível porque durante esse período os residentes podiam sair do serviço assistencial para poder ter o seu treinamento de simulação, ter uma aula teórica expositiva. E aqui no Brasil, assim, qual a chance de no serviço de urologia você poder Não. largar uma manhã para... Então, assim, tem coisas boas e ruins, mas Sim, claro. eu concordo com você que essa parte é bastante preocupante, Sim. porque a formação não é condizente com... É. Mas assim, né, não entrando em nada muito polêmico, mas as grandes corporações querem sempre cortar custo, né? Uhum. E o paciente é sempre o maior afetado, né? Eles Certeza. querem profissionais cada vez menos bem pagos, e geralmente os profissionais que vão ser, que não vão ser tão bem pagos, vão ser profissionais menos competentes, né? Uhum. Concordo. Tudo tem um custo, né? A matemática, ela não... O Excel pode até aceitar qualquer coisa assim, mas o tempo de formação ele tem um custo, o tempo que você Claro. demora para entrar no mercado vai ter um custo. Você não pode também obnubilar esse custo também da formação de quantos anos de formação até você chegar ao mercado, E né? comprar a excelência, né? Quantas pessoas de fato podem ser bons cirurgiões urologistas, né? Uhum. Infelizmente, nem todo mundo vai ser Uhum. um bom cirurgião urologista. Você vai passar por 1 milhão de filtros, né? Até chegar lá. E isso custa caro. Esses talentos estariam fazendo coisas que os proporcionassem uma melhor qualidade de vida se eles soubessem que eles não seriam bem pagos como cirurgiões urologistas, né? Uhum. Então, obviamente, parte do estímulo de ser um profissional de excelência é ter uma boa remuneração, Uhum. né? E isso nunca vai sair da equação. Uhum. Com certeza. Com certeza. Como é que tá a tua vida agora lá? Agora que você é professor, Uhum. Cara, Assistant professor. eu nunca imaginei que eu pudesse ser tão feliz, cara. Olha que legal. Eu fazer medicina para mim foi difícil porque vocês sabem, a medicina é muito exigente, são muitas noites mal dormidas, são muitos finais de semana trabalhados, são muitos feriados que a gente não passa com a família, são muitas horas de estudo, muitas vezes estudando coisas nas quais a gente não está muito interessado. A gente tem que lidar com o sofrimento humano com muita constância, né? A gente vive numa montanha-russa de emoções. Num dia você faz o parto de uma criança que foi desejada por anos e nasceu de inseminação artificial e os pais estão radiantes, e no mesmo dia você vai fazer uma paciente que teve um aborto não esperado, né? E dá a notícia de que aquela criança tão esperada. Então, fazer medicina foi muito difícil para mim. Eu não me via muito como médico e achei que eu fosse ser um médico muito infeliz até eu conhecer a anestesia, e eu acho que a anestesia foi my saving grace, assim. Foi Uhum. a única coisa que eu acho que eu seria muito feliz fazendo dentro da medicina. Eu adoro anestesia, né? Uhum. E eu adoro ensinar. E eu acabei ficando Uhum. num baita serviço acadêmico, fazendo só o que eu gosto, Uhum. né? Eu tenho liberdade absoluta, porque como eu sou um cara que gosta muito de ensinar, acabei ficando bem avaliado pelos residentes, então eu tenho carta branca para ficar só teaching, né? Então Uhum. eu fico ensinando intubação por fibra ótica, Uhum. fico fazendo as spinals com os residentes todas as coisas mais acadêmicas, Uhum. assim, o filezinho do que eu Uhum. gosto de ensinar. Então, profissionalmente, eu estou muito Uhum. feliz, né? Eu estou exatamente onde eu queria estar. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar lá. Eu acho que tive muita sorte no caminho, assim, Uhum. muitos acontecimentos que independiam do meu esforço ou da minha capacidade, né? Que algumas coisas caíram no meu colo mesmo e, enfim, eu sou muitíssimo grato a todas as Uhum. ajudas do caminho e tal. Sim. Mas, cara, eu não podia estar mais feliz.
E só voltando um pouco, como é que foi a fase de terminar o treinamento para essa parte de você se Essa alocar parte no de estar mercado? feliz, É. de estar... Assim, assustador, né? É. Como a gente conversou, é um mercado absolutamente exigente. Você tem medo de ser processado, você tem medo de não estar né, ao nível do que é esperado de você, Uhum, porque o grau de exigência é muito alto. uhum, Você tem medo de errar, de não ser mais supervisionado, uhum, enfim, tem todo o medo dos vistos, né? Que é toda uma uhum, outra categoria de coisas que a gente não conversa aqui, mas uhum, tem todo um estresse uhum, colateral aí, né? uhum, Então, foi assustador uhum, transicionar para a vida de attending. Eu achei que ia ser muito mais difícil. Com certeza foi muito mais difícil começar a residência, então eu estava esperando esses primeiros meses aí de sofrimento antes uhum, de colher os frutos, né? uhum, Mas foi uma transição muito orgânica. Eu uhum, acabei caindo num departamento que tem um chairman brasileiro, que uhum, é um cara muito legal, meu chefão, né? uhum, O chefe do departamento é um brasileiro. E ele nunca me fez nenhum favor pessoal, mas eu me senti muito bem recebido. Eu sabia que tinha alguém ali que teve uma vivência parecida com a minha e que se deu bem e que uhum, era um exemplo é, enfim, de carreira uhum, e que seria alguém com quem eu poderia contar se eu de fato estivesse patinando, não estivesse uhum, dando conta, né? uhum, Ah, e eu acabei achando muito rápido os meus nichos, assim, as coisas que eu gosto e fui recompensado muito rápido, né? uhum, Assim, eu acho que eu tive muita sorte de que eu gosto muito de ensinar, já sabia que eu gostava muito de ensinar, acabei uhum. ganhando, como o Danilo também ganhou o prêmio de melhor professor na residência, né? Melhor residente professor. E agora, É um cargo meio de como preceptor, attending, assim? eu não, é só um prêmio, na verdade. No fim da residência, eles dizem, quem foi o melhor professor do seu Ah, ano e tal. achei que era mais É, do é, Chief Resident, assim, achei, né? não, eu fugi de ser chief Aham. resident. É bastante trabalho. É bom para quem quer crescer academicamente e tal, mas eu sou um cara mais mediano. Eu quero ficar só Só teve sorte só, surfando, né? né? Foi só sorte. Não, eu só quero ficar na minha, entendeu? Eu não quero ser chefe de nada. E você recebeu muitas propostas de emprego? Muito rápido. Como é que foi isso, assim, programas acadêmicos, não acadêmicos, private practice, como é que foi isso? Cara, isso é uma boa Então, pergunta, que eu faço ideia de como é que rola isso depois Como que é você que termina a é? residência. Assim, em que momento da residência começam a vir as ofertas? O que eles te oferecem? Como é que é essa O quão fase? negociável que é é, isso? Então, perfeito. Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente pensa muito no processo de residência, a gente esquece que um dia a residência termina e é a hora de ser feliz, né? É, finalmente chega, gente. Chega. Nem vem que você falou que era feliz na residência. Não, eu fui muito feliz na residência, muito, muito feliz na residência. Mas Mas você queria, além de feliz, você queria ganhar dinheiro também. exatamente, eu queria um dia ter dinheiro Não, concordo. e não ser, Eu tô brincando, Ter concordo. mais né? autonomia, né? Exato, ter mais autonomia e ser o dono das suas próprias decisões É. e ter uma vida mais confortável, né? O Sim, attending tem claro. uma vida mais confortável do que o Pô, residente. não, tem. Acho que é importante que seja assim, né? Não porque eu deixei de ser residente, galera. Eu já pensava assim quando eu era residente. Eu acho que é importante, você vai fazer aquilo pro resto da sua vida, não pode ser um trabalho Uhum. massacrante, né? Você tem que ter um pouco mais de conforto. Eu acho que tudo bem que a residência seja um pouco mais puxada, porque ela tem fim, né? Mas sua vida de attending, É um pedágio que você exato. tá pagando e todo mundo sabe que aquilo É, é um pedágio. com certeza. Mas voltando à pergunta, eu quero responder de forma organizada. Eu comecei a aplicar para trabalhos no meu terceiro ano de residência, no meu PGY3, ou segundo ano de anestésio, né? Eu peguei um momento muito bom do mercado de trabalho americano. Tão bom que os programas americanos tinham cerca de 80% dos residentes formados aplicando para fellowships. E quando eu apliquei, esse número já tinha caído para quase 40%, porque o mercado estava muito bom, as pessoas não queriam se subespecializar, porque se subespecializar significava passar mais um ano treinando, né, com a carga horária que o treinamento impõe, com as obrigações, né, de estudar um novo conteúdo, E uma remuneração mais baixa. exato, uma remuneração muito mais baixa, né, muito mais baixa. É um E fellow.
Um fellow nos Estados Gira uns 5 Unidos mil dólares. ganha, eu acho que uns 100 mil dólares por ano, que é geralmente o que eles calculam Até de melhor do que eu trabalho. pensava. Com impostos, claro, então não é exatamente o que cai na sua conta né, todo ano, mas dependendo do que você for fazer qual a sua especialidade, acho que hoje o anestesista médio americano ganha mais de 450 mil dólares por ano. Né? Com o potencial de ganhar $1 milhão por ano. Né? Assim, então as propostas variaram em torno disso, de 400, assim, 450... As propostas foram melhores do que isso, porque eu estava no Northeast, né, que é um lugar que concentra renda nos Estados Unidos. Eu recebi propostas de todas as instituições acadêmicas que eu quis, não porque eu fosse absolutamente nada de diferente, eu era um residente bem mediano, assim, eu saí com uma formação com absolutamente nada de excepcional para oferecer para os meus empregadores, né? Mas o déficit de anestesistas é tão grande, o mercado está tão aquecido, que eu tive entrevistas para ser professor em Harvard, em Yale, na Brown. A minha decisão foi muito mais por quem vai bancar o meu visto, quanto eu vou ganhar e quantas horas eu vou trabalhar, né? Então, eu tive muito mais poder de negociação do que eu achei que eu fosse ter. Existe uma coisa que eu não quero entrar muito, mas que dependendo do visto com o qual você vai como médico para os Estados Unidos, eu fui com o J1, é um visto complicado, você precisa fazer um waiver das obrigações do seu J1 e são poucos os hospitais que oferecem esse waiver, e eu achei que eu ia ter opções muito restritas de onde trabalhar, né? E acabou que eu tive bastante opção e eu acabei escolhendo exatamente onde eu queria estar e como eu queria estar e quantas horas eu queria trabalhar. Então, foi muito gratificante, mas dei muita sorte, e porque eu dei muita sorte, hoje aplicar para anestésio é muito mais difícil, porque todo mundo sabe que o mercado de anestesia está muito bom e vai ficar muito bom por alguns anos. Que legal, excelente. O cara é sortudo demais, né? Muito sortudo, né? Mas é que assim, a sorte é o encontro, né? Da capacidade com a oportunidade. Oportunidade. Então... No caso, muita oportunidade para mim. Não. Mas eu acho que, assim, resumindo, essa história é muito legal para quem está assistindo, que primeiro, assim, teve altos e baixos muitos assim, altos e baixos. às vezes alguém vindo conversar, passando o seu contato para alguém que quer anestésio, vai olhar lá o Eduardo, assistant professor da Brown University, vai imaginar, sempre assim, foi um cara ótimo, sempre foi um cara excelente, um caminho mediano, extremamente tortuoso, que exigiu muita resiliência da sua parte. Eu acho que existem muitas pessoas que talvez teriam desistido depois da sua primeira application, né, do match, e eu acho que a forma como você contornou isso e isso eu acho que é muito legal de comentar aqui no podcast, porque talvez na sua época você teve que descobrir isso na raça, né? Com certeza. E eu acho que hoje as informações são muito mais difundidas, né? Mas assim, excepcional, muito, muito legal ouvir sua história. Vamos finalizar com um bate-bola aqui? Bora. Perguntinhas rápidas. Beleza. O que é medicina para você? Cara, medicina é cuidar do outro e cuidar do outro com excelência. Quem que é o Eduardo? O Eduardo é um grande sortudo. O Eduardo nasceu na hora certa, no E o lugar cara é certo, muito no humilde. tempo certo. Eu sou muito agradecido de ter nascido nas condições que eu nasci, né? Eu acho que é muito fácil você dizer dei certo na vida quando você nasceu numa família branca de classe média em 1988, entendeu? Eu acho que a minha vivência teria sido muito diferente se eu tivesse nascido 20 anos atrás, né? Eu acho que é gratidão pura, realmente. O que eu você sou fala muito assim, grato, eu estava na hora certa, no lugar certo, né? Uhum. Eu acho que se eu tivesse nascido em outras condições, independente das minhas capacidades, ter a qualidade de vida, as alegrias que eu tive, teria sido uma outra história, né? um dos maiores fatores que determinantes de felicidade é o quão grato você é pelas coisas. Então, eu percebi que você é feliz também pela gratidão. O que você considera sucesso? Cara, eu acho que sucesso é ser feliz. Qual que foi a sua maior vitória? Eu acho que a minha maior vitória foi entrar na nossa faculdade. E não pelo
academicismo da coisa, pelo mérito, mas pela superação, assim. Eu acho que eu não acreditava que eu ia dar conta. Eu acho que, de novo, eu dei muita sorte. Eu não passei em outras faculdades, né? Eu passei na nossa faculdade. Eu tinha um foco e uma obsessão absoluta de que era o único lugar que eu poderia ir, que era a única coisa que eu me via fazendo. E é um jogo de sorte mesmo, né? Às vezes não cai a questão que você sabe no vestibular, e eu sou muito grato, assim. Eu acho que foi o meu maior sucesso. Foi o Acho que que... tanto vestibular quanto prova de residência, eu acho que é muito do que você falou, assim, você vai dar o seu máximo, Claro, mas a gente tem muitas pessoas que pegam assim, ó, e não imaginam o futuro, assim, por exemplo, como se o mundo fosse acabar, assim, caso eu não sim, passe exatamente naquele lugar, faça exatamente aquela coisa. E eu acho que claro. isso é uma coisa interessante de se você tem essa visão, inclusive, que tá ouvindo, assim, É, eu acho que é importante lembrar que o mundo vai amanhecer igualzinho no exatamente. dia anterior, você E mantenha a existem caminhos resiliência. alternativos. Dá para Uhum. tentar de novo e fazer dar certo. Dá para tentar Verdade. várias vezes de novo. Eu caí Uhum. muito e levantei muitas vezes. Eu acho que a Uhum. resiliência foi muito parte do processo. Uhum. Qual que é a sua missão? Acho que a minha missão é ensinar. A Eu nossa quero. também, eu acho. Uhum. De todos nós. Eu Inclusive de ter o prazer de ter você como professor do Muito nosso curso obrigado. também. É, É verdade. A gente é. tem que falar do curso também, né? Né? A gente já iniciou já o curso. A gente sempre grava alguns episódios antes, né? Então, Sim, assim, esse episódio, na altura que sair, a gente vai ter o curso de pé. Então, Uhum. assim, quero convidar todo mundo para conhecer o curso que tem aulas do Dudu, que o Rafa aqui coordena, que é o Medcoff USMLE, onde a gente está fazendo um trabalho aí que realmente, assim, juntando muitas pessoas sortudas, assim, um Uhum. negócio é, incrível. Tanta gente de sorte, eu acho que a gente é, tem que colocar todos esses caras na Mega Sena da virada. E eu entro também no bolão, porque. Mas brincadeiras à parte, assim, o time que foi confeccionado aí é um foi grande time mesmo. realmente, assim, é muito gratificante conseguir ver o time que foi É. formado aí para esse projeto, assim. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que passou, vai ser um catalisador desse Eu tenho processo, certeza que porque sim. Vocês têm feito muito bonito. O projeto É, está muito legal. Orgulho de fazer parte. legal. você tem rede social para a galera seguir. Tenho Instagram. Eu não sou um blogueiro. A minha irmã é muito mais blogueira do que eu, a minha cardiopediatra preferida. Mas eu. Já aproveita e faz um jabá também no Instagram dela também. Exatamente. Mas eu tenho sim. Eduardo Cirne Toledo. Boa. Show Sucesso. de Então, bola. seguindo lá, galera, ó, lembrar de dar um like aqui, compartilhar com os amigos Uhum. que querem fazer alguma coisa nos Estados Unidos, Uhum. conhecer essas histórias, eu acho que faz com que a gente tenha uma economia um recurso mais valioso que existe na face da Terra, que é o nosso tempo. Sim. Então, acho que às vezes um insight muda completamente o jogo e Uhum. por isso que eu acho que é valioso conversar com as pessoas, porque às vezes você pode ficar, o pessoal tá aqui, a gente tá, sei lá, um pouco mais de 1 hora conversando, Sim. mas às vezes são 30 segundos dessa conversa que fazem você adotar uma Claro. outra estratégia. Uhum. Então, tenho certeza que pode ajudar muita gente, cada uma ao seu modo. Então, gostaria de agradecer demais, Lu, Muito e obrigado Uhum. Rafa pelo também, né, por convite. Não, estar excelente. aqui hoje. É. E, pô, a gente quer ser o maior podcast aqui que fala sobre medicina do Brasil, então dá 5 estrelas lá no Spotify, compartilha com os amigos, dá um Uhum. like nesse post, comenta aqui embaixo. Vamos com tudo, né? É isso aí. Um prazer, Muito cara. bem, gente. Muito É, obrigado pela oportunidade de contar a história e é, Obrigadão, Lu. O prazer foi todo nosso. Valeu, não, pessoal. de verdade. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. gente.